Olá, professores. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a avaliação da aprendizagem em processo. Primeiro, eu gostaria de orientá-los a acompanhar o vídeo que nós fizemos no dia 17 de junho. Esse vídeo, a descrição dele está aqui, nos comentários, abaixo ali na parte da descrição. Então, vocês vão ver esse primeiro vídeo. Ali nós estamos dando uma orientação em relação à plataforma CAED, tá bom? Hoje nós vamos focar um pouquinho mais na parte específica de matemática. Vamos fazer também uma leitura geral da plataforma, mas de uma forma bem sucinta, por isso a orientação de assistir esse vídeo do dia 17, e depois nós vamos aprofundar para a leitura mais específica da nossa área, tá? Então, vou fazer aqui a apresentação para todos vocês, um momentinho que eu vou estar aqui compartilhando, então, a tela, para conversarmos um pouquinho sobre esta avaliação. Então, vamos lá, prontinho. Primeiramente, aí, gostaria de agradecer, o acompanhamento de todos vocês nesta orientação, vai ser rápida, mas de grande valia. O meu nome é Sandra Regina, eu sou professora de matemática, estou na diretoria de ensino região de Suzano, atuando ali, então, como professora coordenadora do núcleo pedagógico responsável por matemática dos anos finais. Faço a minha apresentação aqui, sei que muitos professores de matemática já me conhecem, da nossa diretoria de ensino, mas como o vídeo fica gravado aí no YouTube, então, para que os demais também, possam me conhecer, então faço aí a minha apresentação. O nosso objetivo, então, deste encontro é reconhecer a avaliação educacional como um instrumento relevante para a tomada de decisão na escola e na sala de aula, compreender o perfil dos testes da avaliação da aprendizagem em processo, da AP, realizar a leitura e a interpretação dos resultados das avaliações com foco nas defasagens de aprendizagem, para propor ações, então, de melhoria. Bom, esses cards nós não vamos passar por todos eles, até porque, como eu já mencionei para vocês, com vocês, está na orientação do primeiro vídeo. Então, hoje nós vamos focar bastante no card de resultados e esse card de currículo e avaliação. Esse card de currículo e avaliação, vocês vão ver que se encontram, então, ali as matrizes de língua portuguesa e matemática, fala um pouquinho dos marcos de desenvolvimento de língua portuguesa e matemática, e também vocês vão encontrar as habilidades essenciais, aquelas que foram, então, sugeridas ali na avaliação da aprendizagem em processo, na primeira AP. Nesses resultados, esse card de resultado, então, vocês vão encontrar dois indicadores. Um indicador que fala um pouco da participação, que traz ali dados da participação dos estudantes, e o outro do desempenho dos estudantes. Qual é a característica da AP que nós temos, então, para este ano, para essa primeira AP? A característica dela vem traçando aqui dentro desses tempos de distanciamento, tá? Então, ela assume novos contornos, incorporando algumas propriedades bem específicas. Seu objetivo é mapear não só as habilidades essenciais referente ao bimestre corrente, mas também as habilidades fundamentais de etapas anteriores. Então, vocês observam aqui que já houve uma mudança, Nós tínhamos antes uma avaliação da aprendizagem em processo, antes dessas questões, distanciamento, que elas eram as habilidades, sugestões das habilidades era para o bimestre. Agora não, Ela mapeia as habilidades essenciais do bimestre, mas também de anos anteriores, de etapas anteriores. E essa organização dos cadernos, como que ficou? Ficou dividida em 3 blocos, que deram o nome, então, de blocos de habilidades essenciais, bloco de habilidades fundamentais e bloco de habilidades complementares, tá? Então, a AP, a avaliação da aprendizagem em processo, a prova, ela veio dividida em habilidades que contemplam essenciais, que também recebem o nome de habilidades principais, que vocês vão ver que são habilidades que fazem parte ali do bimestre, Vocês vão ver isso principalmente no caderno do Aprender Sempre, essas habilidades. Depois vem um conjunto de habilidades fundamentais, que eles também dão o nome dessas habilidades, que estão lá dentro do marco de desenvolvimento, que nós vamos falar um pouquinho do que é esse marco de desenvolvimento,
e também eles dão um nome de habilidades que fazem parte do grupo de integração, tá? Que são habilidades, na verdade, de etapas anteriores. E depois vem as habilidades complementares, que também recebem um nome aí de habilidades de equalização. Esse conjunto de habilidades já são de etapas anteriores, mas também de habilidades do bimestre. Esse grupo de habilidades complementares, ela já serve para você realmente fazer um panorama de como que o aluno estava, mas também como que neste momento, ele na hora que ele respondeu essas avaliações, de que forma também ele compreendeu essas habilidades. Tudo isso nós falamos bastante no primeiro vídeo. Então, vamos falar desse marco de desenvolvimento. Em matemática, ele traz, então, o marco de desenvolvimento da terceira série, que quer dizer que abrange a etapa de quarto, quinto e sexto ano, tá? Então, eu pego uma avaliação da aprendizagem em processo, se eu ver habilidades ali que se refere do sexto ano, se eu pego uma avaliação do sexto ano, e eu ver ali que tem habilidades que refere-se à terceira série dos anos iniciais, eu sei que ela faz parte ali do marco de desenvolvimento. Assim, se eu pegar uma avaliação do sétimo e oitavo ano, observo ali que tem habilidades do quinto ano dos anos iniciais, ali também é do marco de desenvolvimento. Assim, do nono e primeiro, que se refere ao sétimo, e do segundo e terceiro, que se refere ao nono. Analisando, então, o card de resultado, mas no indicador de desempenho, o que nós temos? Quando abrimos lá a plataforma, vocês já devem ter observado que a gente vê aí as descrições das habilidades, o que está em amarelo aqui é o percentual de acerto, então, de cada habilidade. Então, a gente tem a habilidade número 1, né? Aqui vem a descrição dessa habilidade e a porcentagem de acerto. No sexto ano, a gente observa que vai ter 20 habilidades. E daí vem a primeira pergunta. Não, mas nós temos 20 habilidades, descrição de 20 habilidades. Percentual de acertos nessas 20 habilidades. Mas a prova, quando eu pego lá da intranet, tem 26 questões. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que eu tenho, então, no sexto ano, 20 habilidades que são distribuídas nessas 26 questões, esses 26 itens que está lá na avaliação na intranet, tá bom? Então, vai ter habilidades que vai se repetir. Então, aqui, nós fizemos aqui uma leitura para encontrarmos esses 3 grupos de habilidades. Então, o grupo de habilidades do marco de desenvolvimento, o grupo de habilidades essenciais e o grupo de habilidades complementares. Como foi feito esse estudo? Nós pegamos as habilidades descritas, né, quando a gente entra na plataforma, que vê essas habilidades aqui descritas e o percentual, então, de acerto em amarelinho, e o que nós fizemos? Fomos fazendo realmente um copia e cola, colocando aqui nesta tabela e tentando identificar essas habilidades dentro da matriz de habilidades essenciais. Então, a gente começa a encontrar, vocês observam que o que está em vermelho aqui, né, que eu coloquei aqui o círculo, o quadrado, né, aqui em vermelho, a gente observa que nós temos a habilidade 1, 2, 3 e 4, que se refere aos anos finais, o quê? Do terceiro aninho dos anos iniciais. Então, ela é uma habilidade de matemática, mas que faz parte lá das habilidades do marco de desenvolvimento. Então, do número 1 até o número 4, a gente consegue encontrar essas habilidades. E conseguimos destacar ela dentro desse grupo do marco de desenvolvimento. O que está em verde, nós encontramos dentro das habilidades da matriz de habilidade essencial. Então, o que ficou, nós pensamos, faz parte, então, das habilidades complementares, tá bom? Então, esse foi o estudo. Aqui, então, nós fizemos um panorama, mais ou menos, de como fazer essa leitura dentro da plataforma. É lógico, né, voltando, essas habilidades, todas elas, elas têm um porquê, elas são identificadas, na verdade, dentro dessas habilidades, por exemplo, do marco de desenvolvimento, há todo um estudo por que foi escolhida essas habilidades. Aqui nós estamos fazendo realmente um resuminho bem rápido com vocês, tá? Então, nós temos aqui, dentro das habilidades do marco de desenvolvimento, que eu circulei aqui em vermelho, né, tá aqui, a habilidade de 1 até o número 4, que foi destacada dentro daquele estudo que nós fizemos, né? Pegamos aquelas habilidades, fomos procurar lá nas matrizes de habilidades essenciais, encontramos elas
e referente ao terceiro ano dos anos iniciais. É uma avaliação aqui que nós estamos fazendo análise de um sexto ano, tá bom? Então, encontramos aqui que nós colocamos em vermelho, marco de desenvolvimento, o que ficou em verde, as habilidades essenciais, né, que circulamos aqui, que está em verde. Aqui, que está o círculo aqui, né, que nós colocamos, que tem 2/2, que é aqui na nossa terceira linha, aqui nessa coluna que está habilidade 10. Então, vocês observam que tem 2 de 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que tinham duas habilidades, 2 itens que correspondiam à habilidade de número 10 e o estudante acertou 2. A mesma coisa na última linha. Vocês vão ver também que nessa coluna onde está a habilidade de número 10 também, né, foi solicitada 2 itens da habilidade 10 e os estudantes não acertaram nenhuma, tá? Isso fazendo a leitura já da turma, tá? Quando vocês abrirem lá e forem analisar a turma. E aqui nós dividimos, como já tinha falado para vocês, né, as habilidades essenciais, o que sobraram as habilidades complementares. Então, o que está em cima são a quantidade de acertos, o que está embaixo é a quantidade de itens que foi solicitado daquela habilidade, tá bom? Fazendo uma leitura aqui da escola A com a escola B, a gente observa que tanto uma quanto a outra tem 26 itens. Então, lembra que foram 20 habilidades distribuídas nos 26 itens da avaliação, aquela que vocês encontram na intranet. Observam que na escola que nós demos o nome aqui de escola A, vocês vão ver que na habilidade, por exemplo, 10, que eu falei para vocês, né, foram solicitados 2 itens da habilidade 10, na escola B, isso já não aconteceu. Observa que na habilidade 10 foi solicitada 1 item, olha o que está embaixo, né, no denominador. 1 item, o aluno acertou 1 de 1. Não foram solicitados 2 itens da habilidade 10 e apenas 1 item. Só que o que eles fizeram, até para compensar, para dar os 26 itens, observa que na escola A não tem habilidade de número 5, da 4 vai para 7. Já na escola B, da habilidade 4 foi para 5, então eles aumentam aqui uma habilidade. Então, a gente consegue observar que há uma mudança de uma escola para outra. Isso também acontece na mesma escola, que nós já vamos ver aqui um exemplo. Depois, tem um indicador que nós comentamos, que é o indicador de participação. Então, é legal também esse indicador da participação, que a gente começa a ver também assim, na mesma escola, né, vamos por todos os sextos anos, qual foi a participação do sexto A, qual foi a participação do sexto B, e assim sucessivamente, e tentar entender, então, porque de repente uma turma participou mais do que a outra. Que daí só a escola mesmo, né, com a leitura dela, com todo o contexto dela, que vai poder responder essas questões, mas que é importante nós levantarmos também para uma discussão, principalmente dessa semana de estudos intensivos, né, que nós vamos ter aí uma semana que vem é semana de estudos intensivos. Então, observa aqui que nessas duas últimas colunas, onde eu tenho atenção e muita atenção, se vocês somarem, né, o que nós temos aqui na coluna de atenção, que seria 66 e 89, vai dar aqui o resultado de 155 estudantes. Na última coluna, muita atenção, se vocês somarem 66 com 61, também vai dar os 127 estudantes. Então, vocês observam que quando a gente abre logo lá a plataforma, vem essa classificação, né, dos estudantes com defasagem na aprendizagem. Quando a gente abre a turma, daí nós vamos ver os resultados de estudantes que precisam de muita atenção e atenção também na turma. Isso aqui é só um comparativo, porque às vezes, né, a gente vê esse quadro geral lá quando a gente abre na plataforma, e daí a gente fica, de onde saiu, de repente, esses resultados? Tá lá, distribuído nas turmas de vocês também, tá bom? Uma outra observação que esses estudantes que são classificados em atenção, muita atenção, são os estudantes que não acertaram as questões as habilidades que são do marco de desenvolvimento. Então, aqui, uma outra questão para nós nos atentarmos, que aconteceu isso em algumas escolas, e realmente, né, os coordenadores ou até alguns professores entraram em contato perguntando o que significava, porque na mesma turma eles tinham observado que aparecia às vezes esse tracinho
né, e o sinal aqui de porcentagem, e na outra turma aparecia o zero, né, que é nessa coluna que eu coloquei aqui, que é da H12. Então, o que, que a gente observa aqui também? Como nós fizemos ali a leitura anteriormente, né, quando nós vimos que uma escola, eles solicitaram uma habilidade, que era a habilidade 5, e na outra não. Aqui, então, a leitura é a mesma. O que significa esse tracinho? Que essa habilidade de número 12, mesmo sendo na mesma escola, foi solicitada no sexto E, mas não foi solicitado no sexto D nem no sexto E, tá bom? Por quê? Realmente, eles, principalmente as habilidades com o desenvolvimento e as habilidades essenciais, elas se repetem, ela até se mantém nas turmas, mas as complementares vai dando realmente, vai tendo essas alterações de turma para turma, de escola para escola. Bom, então, como nós vimos, como eu já também conversei com vocês, os estudantes que são de atenção muito e muita atenção é classificado de acordo com o número de acertos das habilidades do marco de desenvolvimento, que são essas habilidades de anos anteriores. Então, analisando agora o desempenho da turma. Bom, quando a gente entra lá na plataforma, eu fiz aqui uma análise, por exemplo, do sexto ano, mas dados da diretoria de ensino. Aqui, quando eu entro no sexto ano, eu observo, dentre as habilidades, talvez ficou ruim para vocês visualizarem, porque quando eu dei o print lá da tela, realmente, né, tá uma leitura sobreposta à outra. Então, ficou difícil, mas eu descrevi ela aqui na parte de baixo para vocês. Então, se a gente observar aqui, somente para a régua, quando a gente entra lá e observa o resultado geral dos sextos anos, por exemplo, eu tenho aqui que a habilidade de número 9 teve 66% de acerto. Então, se eu olhar no geral, nesta régua, olhar todas as habilidades de número 1 até o número 20, essa habilidade, na nossa diretoria de ensino, ela é apontada como uma habilidade que eu tenho que ter um pouco mais de atenção. Porém, lembra que nós estamos falando que, de repente, uma mesma habilidade, ela pode ter sido solicitada numa turma e outra não? Então, essa leitura geral a gente precisa ter cuidado, porque, às vezes, essa habilidade realmente, né, aplicada a um conjunto de turmas do sexto ano, ela precisa de uma atenção especial, de um plano de ação, mas em uma outra turma não. Então, é preciso ter um olhar mais específico para a turma, mas daí nós vamos conversando aqui para vocês entenderem melhor. Então, essa habilidade 9, que era de identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal, que essa habilidade que é recorrente na nossa diretoria, que é realmente ligada a esse tema dos números racionais, dentro das suas representações fracionárias e decimais, ela vem acontecendo ao longo dos anos, né? Então, até pensando, poxa, mas esta avaliação, de repente, não foram todos, né, estudantes que realizaram, nós temos esse momento de distanciamento, muitos estudantes não fizeram a prova, mas eu observo que esse dado, para mim, ele me diz alguma coisa, porque já é uma habilidade bem recorrente. E essa leitura é interessante que vocês façam na escola também. Será que essa habilidade que me mostrou aqui, né, que esse indicador de desempenho é a realidade da minha turma? E daí vocês conseguem realmente, né, fazer esse estudo e levar para o contexto da unidade escolar, da sala de aula. Então, aqui, fazendo a leitura desta régua, quando eu entro na turma, né, que eu vou entrando de turma em turma, a gente observa que, aquilo que eu falei para vocês, primeiro na participação, a gente observa que todos os sextos dessa unidade escolar tiveram aí suas participações. Porém, olha só, o sexto A teve 43% de participação, já o sexto C teve 20% de participação. Aqui cabe um plano de ação na medida que a escola, dentro, né, da sua realidade, consegue analisar por que isso aconteceu. Então, daí até pensar, talvez, numa ação de intervenção, né? Aqui, realmente, é só um estudo para a escola, mas traz aqui o indicador da participação. Depois, como eu falei para vocês, né? Traz a média de itens respondidos, a percentual de acerto,
distribuição, né, do desempenho, muito baixo, baixo, médio e alto, atenção e muita atenção. E depois vem o indicador de desempenho. Esse indicador de desempenho, como eu coloquei para vocês, né, a gente tem aqui, olhando no geralzão, a habilidade de número 9, observa que em todas as turmas, ela traz lá o indicador, ou seja, né, essa habilidade, ela foi solicitada em todas as turmas, né, que é aquilo que eu falei, a gente precisa observar, porque, por exemplo, aqui, ó, até deixei a flechinha indicada aqui nessa 13, para a gente conversar aqui um pouquinho em relação a isso. Essa habilidade de número 13, ó, ela não foi solicitada nem no sexto A, nem no sexto B, nem no sexto C, nem no sexto D. Só foi solicitada no sexto E daí sim zerou, né? Os estudantes não acertaram. Então, se, por exemplo, eu tivesse olhado lá no geralzão e já observado, eu preciso trabalhar com a habilidade de número 13, eu ia atender aqui só o sexto E. Então, por isso que é interessante. Eu olhei no geral, mas eu venho para o específico também. E olhando aqui no específico, como nós tiramos lá a habilidade a ser trabalhada no geral, observe que no sexto A, ela já não é tão gritante, né? Essa, por exemplo, de número 17, a habilidade número 17, ela já é mais, ó. Então, pensando nesse sexto A, já não caberia a habilidade de número 9, e sim de número 17. E daí sim, no sexto B, 11%, se a gente for olhar no geralzão aqui, teve um número de acertos menor. No sexto C, ninguém acertou. No sexto D, 10%, também baixo. E no E também eles tiveram 50%. Se a gente for olhar, a habilidade aqui para ser trabalhada seria o quê? A 13, que teve 0%, né, que para a gente investigar, e uma segunda aqui seria de 47%, que foi a habilidade de número 27, né? Mas essa aqui ninguém acertou, então seria uma habilidade mais gritante, tá bom? Então, tá vendo como é importante nós olharmos ali para o geral, mas já não ir direto ali, falar, né, é a habilidade número 9, vamos fazer uma ação aí para todos os cestos, porque isso não funciona, né, porque nós temos para as turmas indicadores diferentes e às vezes pode acontecer dessa habilidade não ter sido solicitada na turma também. E pensando no plano de ação, então, como que nós poderíamos fazer esse plano de ação? Bom, essa descrição dessa habilidade eu fui buscar, né, dentro dos materiais do Aprender Sempre, dentro da matriz de habilidades, para ver como que ela aparecia nesse material, se ela ia se repetir outras vezes em outros bimestres, como que estava. Então, observa aqui que eu só trouxe, né, a descrição da habilidade aqui para esse primeiro quadro, que são de habilidades essenciais, e qual era o objetivo de aprendizagem. E aqui, nesse descritor, começa realmente também, assim, trazer subsídios para a gente pensar o que foi trabalhado nesta habilidade, porque daí aqui é o objetivo de aprendizagem, então, o que foi trabalhado dentro dessa habilidade. Aqui eu consigo tirar tanto do Aprender Sempre, mas também lá daquele card que eu falei para vocês, que é o card de currículo e habilidades, tá? Ali a gente também tem as habilidades essenciais que foram solicitadas nesta avaliação e os objetivos de aprendizagem. Fazendo toda essa leitura, né, da matriz, do que está lá na plataforma do CAED dentro desse card, né, de currículo e habilidades, observei que dentro do material do Aprender Sempre, essa habilidade ela está descrita da mesma forma, ao identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal. E daí vem a questão, né, do apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes, produzir diferentes escritas nas representações fracionárias e decimais, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Então, a gente observa nesse quadro, que esse quadro aqui é aquele quadro que a gente tem lá no material do Aprender Sempre. Normalmente ele fica nas últimas folhas, quando termina uma sequência de atividade, tá bom? Então, só trouxe para cá para a gente ter a clareza de como que está no material do Aprender Sempre e como que veio na avaliação da aprendizagem em processo, que também está lá no card de currículo e habilidade. A gente observa, então, que aparece do mesmo jeito os objetos de conhecimento,
o mesmo que foi solicitado lá na avaliação, que se encontra lá no card de currículo e habilidades, é a mesma que foi solicitada no material do Aprender Sempre, na sequência de atividade 1. E daí eu fiz o recorte, então, do material do sexto ano, do Aprender Sempre, do volume 1, onde aparecia realmente essa habilidade e solicitando esses objetivos de aprendizagem. E observa aqui, então, que a gente encontra na aula 3 e 4, quando eles trataram das diferentes representações de um número racional. Então, aqui, ó, objetivos da aula. Identificar diferente escrita nas representações fracionária e decimal, justamente o que veio lá no descritor. Identificar as frações equivalentes, produzir diferentes escrita nas representações fracionárias e decimal, e comparar e ordenar números racionais positivos. Então, foi essa atividade que os estudantes trabalharam lá no sexto ano, volume 1, aulas 3 e 4. E na avaliação, como que eu faço para identificar como foi solicitado esse item na avaliação da aprendizagem em processo? Observo que realmente esse código, né, alfanumérico, ele é diferente do que é solicitado, do que está lá na plataforma CAED. A gente observa que lá é um código, aqui é outro. Porém, se eu olhar para a questão, para o item desta avaliação, olha só, o item de número 26, a solicitação é para que os estudantes encontrem um número decimal equivalente à fração 25 sobre 1000, né? Que ele daí vai tentar encontrar ali um número que é equivalente mais uma representação decimal. E daí é lógico que ele faria aqui a divisão, iria encontrar a alternativa correta. Porém, tem outros itens que também solicitam o número racional, só que nas suas diferentes representações. Essa questão, esse item é o que se aproximou mais, tá bom? Então, trouxe ela aqui para vocês. Uma outra é o item de número 6. Observam também que ele traz uma representação gráfica aqui para nós, que é o que descreve, né, o nosso objetivo de aprendizagem, que ele fala ali, né, que é com apoio de uma leitura gráfica também, e justamente número 6, os estudantes também teriam que observar a figura abaixo, que está dividida em partes iguais, com algumas dessas partes coloridas de cinza, eles teriam que identificar qual é o número decimal correspondente à parte dessa figura que está colorida de cinza em relação à figura toda. Então, eles teriam também aqui que desenvolver aquela habilidade que foi descrita, né, tanto lá do card, de currículo e habilidade, quanto também descrita lá nos materiais do Aprender Sempre. E qual seria, então, a sugestão de um plano de ação, né? Então, olha só, primeiro nós olhamos como faz a leitura da plataforma, de uma forma bem sucinta, porque, igual eu falei para vocês, uma explicação mais geral nós demos no primeiro vídeo. Depois, nós observamos como fazer a leitura específica, né, para o nosso componente de matemática, então olhar ali qual é a habilidade de matemática que precisa ser trabalhada, então olhamos primeiro no geral ali, dando o exemplo do sexto ano, depois nós fomos olhando para a sala de aula, né, pro específico, vamos supor, se eu tenho aula no sexto A, olhando então para o sexto A, olhando se aquela habilidade que aparece no geral aparece na minha turminha, e olhando se realmente a minha turma também precisa de uma intervenção naquela habilidade. E nós vimos ali que algumas sim, outras não, né? Outras precisam de uma outra habilidade para fazer um plano de intervenção. Então, a sugestão foi pensada em cima primeiro do cronograma integrado. Por quê? Porque nós temos que estar sempre alinhados com as aulas do centro de mídia, né? Então, as aulas presenciais precisam estar alinhadas com as aulas do centro de mídia. E para eu saber o que está sendo, neste momento, solicitado lá no centro de mídia, como eu não tenho uma turma, né, de sala de aula, eu recorri, então, a esse cronograma integrado, que
né, vocês também que estão aí dentro da turminha, dentro da sala de aula, mas que esse material, ele dá um suporte muito bacana, porque dá para você fazer um plano, né, mas assim, eu estou aqui nessa semana, mas eu já tenho um olhar para a semana que vem, baseada aqui nesse cronograma integrado. Então, eu vi que a semana de estudos intensivos, ela acontece aqui, né? Tem aqui, ó, aprofundamento, foco na SEI. Ela acontece do dia 28 de junho a 2 de julho. Então, nesse momento aqui desse aprofundamento, desse foco, nessa semana de estudos intensivos, é um momento realmente que eu vou levar para uma conversa, né, no meu ATPC, uma conversa justamente dos indicadores de desempenho, dos indicadores aqui de participação dos estudantes, pensando em intervenções. Então, é legal que nós tenhamos essa conversa essa semana, para que então, semana que vem, vocês consigam aí analisar os dados e, numa conversa dentro do ATPC, então, socializar esses dados. Nós iríamos fazer essa formação com vocês na ATPC, porém, vocês observam que essa semana, né, as ATPCs, elas estão voltadas para o estudo do novo ensino médio. Então, por isso que nós estamos tendo esse bate-papo aqui com vocês, tá bom? Para que dê tempo de vocês fazerem a leitura da plataforma, tirar dúvidas a hora que vocês quiserem, vocês têm o meu contato, né, tirar dúvidas para vocês fazerem um levantamento e na semana que vem, dentro da semana de estudos intensivos, então, pensar aí nas intervenções. E aqui também, esse cronograma integrado serviu também para ver lá no centro de mídia, né, quais são as sequências de atividades que eles iriam trabalhar semana que vem. Então, eu observo que a sequência de atividade 4, no volume 2, tá? Então, é isso que eu falo, para estar pensando nessa retomada, nessa habilidade que os estudantes ainda não consolidaram, nessa habilidade que ainda precisa ser trabalhada. E, ao mesmo tempo, não sair fora do centro de mídia, porque eu tenho que estar ali articulado, porque senão confunde muito a cabeça do estudante também, né? Ele está fazendo uma atividade lá no centro de mídia, que é totalmente diferente do que ele está vendo, de repente, comigo. Lá ele está vendo, por exemplo, ele está trabalhando geometria, e agora eu trabalho números racionais. Então, para não confundir muito a cabeça, eu busquei aqui o cronograma integrado, né? Para a gente ter uma ideia do que nós poderíamos sugerir aqui para vocês, é lógico, uma forma de apoiá-los, para que então fosse trabalhar essa habilidade que não foi consolidada aí e que apareceu no indicador da AP. E daí, quando observando e fazendo esse estudo, realmente, né, para retomar essa habilidade, precisava de um panorama, de um olhar geral dos bimestres, para ver se realmente esse tema de números racionais, ele foi trabalhado lá, né, nós vimos no volume 1 do sexto ano, mas será que ele não seria trabalhado novamente em outro momento, onde eu pudesse me aprofundar ainda mais em outro momento? E daí fui buscar, né, nas habilidades essenciais, aquela que nós temos realmente todos os bimestres, para ter esse olhar mais geral, e eu vi que no terceiro bimestre, olha só que interessante, no terceiro bimestre, ele vai ver esse tema, né, que seria o conteúdo de números racionais, e daí, é lógico, com as suas habilidades de identificar, realizar, compreender, ao longo do material do Aprender Sempre, do terceiro bimestre, porque essa última coluna aqui, tá vendo onde está habilidades aprender sempre, que está o xizinho, é quando aquela habilidade, ela vai ser contemplada também no material do Aprender Sempre, é uma habilidade essencial que vai ser vai estar lá dentro do material do Aprender Sempre. E daí, olha só, no descritor, resolver elaborar situações-problema de multiplicação e divisão envolvendo números naturais e números racionais, cuja representação é decimal finita. E daí vem de baixo, né, na linha de baixo, nessa coluna do descritor, compreender, comparar e ordenar o que? Frações associadas a ideias de parte de inteiro, e também resultado de divisão, identificando o que? Frações equivalentes. Então, novamente aqui. Daí, na terceira linha, ainda nessa coluna do descritor, também resolver elaborar problemas envolvendo cálculos
de fração. E na última coluna também trabalha um pouco de proporcionalidade. Então, isso me traz uma certa tranquilidade de observar assim, tá? Eu tenho aqui um indicador que aponta que eu preciso retomar com meus estudantes esse tema, essa temática, né, que seria dos números racionais, dentro das suas representações, que seria decimais, fracionais, equivalência, preciso retomar, eu preciso tomar esse cuidado para não ficar também muito discrepante o que eu estou trabalhando, o que o centro de mídia está trabalhando, e eu vou ter a oportunidade de trabalhar isso no terceiro bimestre. Ótimo, né? Então, é legal assim, eu estou dando exemplo do sexto ano, mas que seja feito por primeira série do ensino médio, que seja feita também por uma sétima, por sétimo, por oitavo, independente, né? Que é dos anos finais ou do ensino médio. Que seja feito realmente esse levantamento de olhar lá a habilidade, né, no geral, olhar a habilidade dentro da turma, e olhar também esse quadro que traz as habilidades de um todo, né? Se ele essa habilidade que de repente apareceu, vamos por lá, no sétimo ano, ela não vai voltar em um outro momento do terceiro ou do quarto bimestre, onde eu consiga também me aprofundar ali um pouco mais, né? Se não, tá, não vai retomar, que eu acredito difícil, né? Porque esse material ele foi pensado nessa situação mesmo, né? De aprofundar em alguns temas. Mas se não foi, daí sim eu preciso pensar no plano de intervenção, agora para este momento, para que os estudantes não carreguem essa dificuldade para outras etapas e outras escolaridades. Né? E daí sim eu preciso tomar um cuidado, fazer um plano de ação mais efetivo aqui para esse momento. Mas igual no nosso caso aqui dessa habilidade que nós levantamos, ele retoma, né? Então isso me deixa mais tranquila. Porém, e daí aqui eu sintetizei isso que eu estou falando para vocês, né, que eu trouxe aqui o objeto de conhecimento do sexto ano, que seriam os números racionais. Da matriz de habilidade essencial do primeiro bimestre, onde realmente aparece muito, né, essa representação fracionária dos números racionais. Depois, no segundo bimestre, não, a gente observa que realmente, né, essa habilidade não foi contemplada aqui, mas aí ela volta aqui no terceiro bimestre, né, e ainda volta um pouquinho no quarto bimestre também, tá? Então, isso seria interessante, o estudo para qualquer ano em série, né, independente que é dos anos finais ou do ensino médio. E daí trago, então, aqui umas sugestões para esse plano de ação para vocês. Então, pensando, tá, nessa situação onde eu preciso articular com as aulas do centro de mídia e as aulas do presencial, ou de forma remota também, mas eu preciso pensar agora que os estudantes eles estão com os dois professores de matemática. Os dois são importantes, né? Eu que estou com a minha turminha lá na sala de aula, numa escola física ali, ou de forma remota, e também as aulas que são transmitidas por um professor que está lá do centro de mídia, que também é importante, está fazendo o papel dele e está tentando trazer também de uma forma que os estudantes consigam compreender também o que está sendo dito, né? Então, a gente tem agora dois professores e os dois precisam ser realmente, né, respeitados, e os estudantes também precisam fazer ali atividades, porque igual do centro de mídia, tem as atividades que os estudantes precisam fazer até para contabilizar a presença. E a do professor também, né, o titular da sala de aula, que está ali o ano inteiro também com aqueles estudantes, numa escola ali física ou de forma remota, também os estudantes precisam fazer aquelas atividades, para não acumular e não ser de uma forma excessiva, onde os estudantes não fazem nenhuma coisa, de repente nem outra, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, aqui trouxe uma sugestão de planos de intervenções, pensando nas modalidades organizativas, que é o quê? Ou eu posso voltar, mas se os estudantes não conseguiram compreender ali, passando pelo material do Aprender Sempre, porque eles passaram por esse material, né, do Aprender Sempre, mas não conseguiram ainda compreender, eu não posso voltar da mesma forma. De que forma, então, que eu volto? Ou realizando um projeto, ou uma atividade independente, ou uma atividade permanente, né? A atividade independente cabe muito bem para esse caso que eu acabei de colocar aqui para vocês, onde os estudantes vão ter oportunidade, lá no terceiro bimestre, ver novamente esse tema, explorar novamente esse tema. A atividade permanente seria bem interessante, no caso, quando vocês forem analisar, que realmente essa habilidade ela não vai voltar no terceiro bimestre, e daí eu preciso, nesse momento, já sanar essa dificuldade que foi encontrada pelos estudantes.
e daí eu penso numa atividade que eu vou, todos 15 primeiros minutos de aula da segunda-feira, eu vou retomar essa habilidade, de que forma que eu faço? Então, é uma atividade permanente que eu uso ali 15 minutos da minha aula na segunda-feira, ou uma aula na terça, estou dando aqui exemplos, né? Seria uma atividade permanente, sempre tomando cuidado dessa articulação do centro de mídia. Bom, gente, então aqui as sugestões veio o PowerPoint interativo, que é aquele que nós já participamos, que é aquele gamificado, né, que a gente avança uma casa, os estudantes conseguem aprender de uma forma mais dinâmica. A gente poderia fazer isso, né, vocês observam que aquela aula que nós fizemos do ATPC mesmo, ela dura ali coisa de 15, 20 minutos, e dá para os estudantes irem, vir, a gente pode disponibilizar esse material, esse PowerPoint interativo para eles fazerem em casa. Tem o PERDEC que nós já trabalhamos também. O Centro de Mídia agora ele tem falado muito, né, dessa sugestão aqui também, que é uma metodologia dos pequenos grupos, né, onde a gente faz ali 3 estudantes, né, grupos em dias diferentes, e eles podem, então, conversando com o outro ali pelo WhatsApp e tirando as dúvidas. O Jamboard, que nós já também conversamos, que eles podem ali fazer atividades interativas, né, um com o outro, ali em dupla ou em trio, e fazer pesquisas, né, e também é uma metodologia bacana. E o World Wall Net, que também é um jogo gamificado, que também, gente, dá super certo. Vocês viram, né, que no ATPC ali, também fizemos o plantão, ele é muito simples de ser usado, e é bacana porque você criando ali um joguinho, né, um jogo interativo ali para o estudante, ele pode ir ali jogando, se ele errou, ele volta, ele joga de novo, é bem atrativo e vocês conseguem ter esse acompanhamento também, porque ele traz ali os resultados também dentro já da plataforma do WorldWallNet, tá? São algumas sugestões, é lógico, vocês devem ter outras também, vocês que estão dentro da sala de aula sabem bem como é essa realidade, e daí, com certeza, vocês também têm ideias ou já até estão executando aí algumas formas de intervenções e já sabem até as habilidades que de repente não foram consolidadas. Aqui é uma forma realmente da gente socializar, de falar um pouquinho dessa plataforma que também ela traz um olhar diferenciado, né, realmente com um novo, buscando um novo, então, uma nova leitura, uma nova interpretação, então, aí dos dados, tá bom? Bom, gente, vou sistematizar aqui um pouquinho com vocês também sobre o cronograma da AP, não só da AP, como também da sequência digital, tá? Então, as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza acontecem do dia 21 de junho a 9 de julho, até o momento, e as provas de língua portuguesa e matemática começam lá no dia 24 de junho e vai até dia 9 de julho. Essas são as datas que, né, nós temos até esse presente momento. Para a primeira série do ensino médio, não será realizada a segunda AP de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, apenas de língua portuguesa e matemática, para que os estudantes possam priorizar a manifestação de interesse nos itinerários formativos do novo ensino médio, ok? E a quarta sequência digital, que começa aí do dia 12/7 e vai até 16/7, e contempla a sequência de atividade, lá do material, né, do Aprender Sempre, a sequência de atividade 2, 3 e 4 do volume 2. Isso tudo está lá no cronograma integrado de recuperação e aprofundamento, tá bom? Pessoal, essas foram as referências que nós utilizamos. Então, a referência foi dentro mesmo da própria plataforma do CAED, tá bom? O cronograma integrado, o roteiro de recuperação, as matrizes de referência. Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida, né, vocês sabem que podem contar comigo. Eu sei que aqui foi um pouco rápido, né, porque, igual eu falei para vocês, nós já tínhamos conversado um pouquinho no primeiro vídeo, então aqui foi um complemento, tá bom? Bom, pessoal, deixo aqui um abraço enorme. Nós vamos estar também no plantão de dúvida com vocês, tá? Então, qualquer coisa aí, vocês vão deixar aí
nos comentários, no chat, a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Gente, um abraço e muito obrigada.